Sonho realizado! Vasco prepara anúncio que vai alegrar o seu torcedor. Carlos Cuesta e Nathan Silva a caminho da colina histórica. Além disso, começou a barca do Vascão, tá? Fica atento, fique ligado que muito jogador estará saindo do nosso Cruz Maltino nesses próximos dias. Nesse Acorda Vascão você também verá muitas novidades sobre o jogo de hoje, amigo, porque hoje é dia de Vasco, às 9h30 da noite, às 21h30, Vasco e Botafogo se enfrentam no Caldeirão de São Januário. E é claro, aqui você vai ficar por dentro das novidades para esse jogo importante. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, amigo vascaíno. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Inclusive, né, hoje não teremos Boa Noite Gigante, porque, é claro, teremos a nossa live de pós-jogo, então venha correndo aqui acompanhar tudo que eu achei, né, do desempenho do nosso Vascão após, eu espero que a vitória nesse jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Então, conto com você. Curta esse vídeo, compartilhe e principalmente se inscreva, cara. Tem muita gente nova aqui no canal do Gigante Vasco, muita gente chegando ao nosso canal, mas que acaba não se inscrevendo. Eu entendo, na correria, acaba vendo vídeo correndo, indo para o trabalho, indo para a escola, indo para qualquer lugar e infelizmente não clica na palavrinha inscreva-se, mas agora vai lá, clica e venha fazer parte da nossa família. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar, amigo, aqui primeiramente falando um pouquinho sobre esse jogo que vai acontecer hoje, já já às 9h30 da noite contra a equipe do Botafogo, pois como está aparecendo exatamente agora nas imagens para você, ontem foi dia de treino no CT Moacir Barbosa, né? Dia inclusive de Andrés Gomes e Robert Renan ter esse primeiro momento com o elenco Cruz Maltino. Não um primeiro momento, né? Até porque ambos já treinaram com o grupo, mas um primeiro momento após ambos serem apresentados oficialmente como os mais novos reforços do Vasco da Gama por meio de entrevista coletiva. Um treino em que a gente vê o próprio Andrés Gomes participando muito, o Pablo Verratti o abraçando dentro do CT Moacir Barbosa, o Robert Renan, que já parece estar acostumado, adaptado com o elenco Cruz Maltino, Thiago Mendes, Cauã Barros, Leandrinho, por incrível que pareça, mesmo diante aí do que aconteceu nesse último domingo, falo da derrota para a equipe do Corinthians, o clima no CT Moacir Barbosa parece estar bem leve. É importante lembrar até que hoje o Vasco não treina. Ontem, essas imagens que estão aparecendo aí a vocês é do último treino do Vasco antes de enfrentar a equipe do Botafogo nessa noite de hoje, né? Então, um treino muito importante, até porque foi o último e o único. O elenco esmaltino, o time titular, não foi a campo na segunda-feira, até porque após o jogo contra a equipe do Corinthians, o grupo que iniciou a partida contra o Clube Paulista ganhou folga na segunda. Então, ontem foi aí de fato esse único treino. Vemos o PH, o Paulo Henrique nas imagens, o próprio Lloyd Augusto, que está bastante sumido aí da lista de relacionados. Vemos muitos jogadores, Guilherme Estrela, Benjamin Garré, Vitor Luiz, todo mundo participando junto desse treino no CT Moacir Barbosa, Maurício Lemos, Juan Esforça, figurinhas aí que o torcedor vascaíno já está até desacostumado, né, a ver nos dias de jogo. E olha, temos muitas novidades aqui a trazer para você, tá? A primeira delas com relação a essa partida de hoje. Mesmo o Robert Renan e Matheus França, que desembarcou ontem no Rio de Janeiro, estando regularizados, ambos não estarão neste jogo de hoje contra o Botafogo, nem sequer no banco de reservas. O técnico Fernando Diniz não poderá contar ainda por questões físicas com esses dois atletas. Já estão regularizados, à disposição, mas por questões físicas ficam de fora. Então, Robert Renan e Matheus França já são desfalques para essa partida de hoje. A expectativa é que haja uma grande novidade, tá? O jovem zagueiro do Sub-20, Bruno André, esse que está aparecendo aí na imagem a vocês,
poderá ter a sua primeira chance no time profissional com o técnico Fernando Diniz. Ele que é titular absoluto do time sub-20 do Vasco, um jogador que foi convocado recentemente para a seleção brasileira sub-17, chegou ao Vasco há 7 anos atrás, em 2018, pode aparecer hoje na lista de relacionados. Ele que tem contrato com o Vasco até janeiro de 2029, é uma das grandes promessas e vem para suprir essa carência no setor defensivo que hoje conta apenas com Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e só. Luiz Gustavo foi vendido, João Vitor foi vendido, então o Vasco da Gama buscando novidades aí nessa lista de relacionados com o técnico Fernando Diniz. A ausência de Maurício Lemos deve também acontecer, assim como de Lodi Augusto, que não vai para o jogo. Temos algumas novidades a trazer para você, inclusive sobre essa lista de relacionados, sobre novidades envolvendo esse elenco do Vasco, mas antes de trazer tudo isso, eu quero trazer um recado muito importante para vocês. Recado aí que vai alegrar ainda mais essa sua quarta-feira, dia de Vasco da Gama. Então, fique atento, fique ligado e depois volte aqui para a gente falar sobre Carlos Cuesta, falar sobre Nathan Silva, trazer muitas informações para você nesse Acorda Vasco. Bom, amigo, que essa sua quarta-feira está sendo boa. Diante das boas notícias que o Vasco da Gama está trazendo, eu não tenho dúvidas. Mas olha, eu te digo, tá? A sua quarta-feira ela pode ser ainda melhor do que apenas ter 2 grandes reforços para o sistema defensivo do nosso Vascão. Sabe por quê? Porque seu celular, exatamente o seu celular, que muito provavelmente você deve estar até assistindo, né? Esse Acorda Vascão, ele pode ser a sua nova fonte de renda. E você, amigo vascaíno, nem imagina como. Todo mundo, eu, você, todos nós vivemos aí dia a dia com o celular na mão. Mas e se ele pudesse ser a sua nova fonte de renda, colocando de 150 a 300 reais por dia no seu bolso? E olha, amigo, legalmente, e começando hoje, ou aliás, e começando exatamente agora. Imagina você abrir o seu celular e ver mais um pagamento caindo na sua conta. E não é dinheiro fácil, é um trabalho honesto, seguro e lucrativo que qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, qualquer inscrito aqui do canal do Gigante Vasco. Até esse aí que fez e vai mostrar o resultado agora nesse Acorda Vascão. Sabe quando você acha que é bom demais pra ser verdade? Então, era exatamente o que eu pensava. Olha isso aqui, gente. R$3.000 em 9 dias, isso mesmo. E eu quase deixei passar essa por achar que era mais uma furada da internet. Eu pensei, eu vou tentar por uma semana e vou ver no que vai dar. E olha, ainda bem que eu tentei. Eu trabalho em uma loja de imóveis e lá o meu salário mal dá pra bancar as contas básicas, sabe? E só que agora, com esse aplicativo, tá entrando uma grana que eu nunca imaginei fazer tão rápido. Hoje eu vejo que dá sim para ter uma segunda renda, que agora vai ser até a principal renda aqui em casa, tá bom? Segue o passo a passo, não inventa moda, que o resultado aparece, tá bom? É, amigo vascaíno, então como vocês viram, e não é só ele, tá? São mais de 6.000 pessoas que já estão faturando exatamente assim. Se você, vascaíno, quer sair do aperto e lucrar como eles, aqui embaixo, tanto na descrição quanto no comentário fixado, tem um link. E esse link vai te levar, de fato, a esse lugar de sucesso. Mas olha, é um recado importante, tá? Esse link ele tem um limite de acesso, né? Ele tem um limite diário de pessoas que podem entrar nesse link, clicar e entender como funciona o conteúdo. Ou seja, batendo o limite de acesso, o link vai expirar e você não vai conseguir mais entrar. Então, tem que ser rápido, porque o link pode sair a qualquer momento. Então assiste agora, enquanto ainda dá tempo. Corre, cara. Clica aqui no link. Só clicar. Você não vai perder absolutamente nada. E vai descobrir aí o que pode ser a virada de chave na sua vida. É o seguinte, você vai lá, vai me agradecer depois. Quando você conseguir, me manda uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, em qualquer lugar, para que você possa aparecer também aqui no Acorda Vascão, mostrando a virada de chave que a sua vida deu. Imagina você aparecendo aqui no Acorda Vascão, comemorando também, todo feliz por estar fazendo essa sua nova renda extra. Então corre, link na descrição e do comentário fixado. Bom, amigo torcedor vascaíno, então vamos continuar aqui com o vídeo, né? E o que eu quero falar agora com vocês é algo bem rápido. Hoje a expectativa é que Leandrinho volte a aparecer na lista de relacionados, assim como apareceu no jogo deste último domingo, assim como o Leandrinho também, Paulinho
deve aparecer hoje novamente na lista de relacionados depois de algum tempo. Tivemos aí nesse final de semana a informação que o Paulinho pediu para sair do Vasco da Gama por não estar sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz e hoje deve voltar a aparecer nessa lista de relacionados. Mas quero falar especialmente sobre o Leandrinho aqui. O Leandrinho ontem ele foi convocado para a fase final de preparação da Seleção Brasileira Sub-20 para a Copa do Mundo da categoria. Ela vai ser realizada aí no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. Então o Leandrinho ficará de fora entre o primeiro dia de setembro, o dia 1 de setembro, e o dia 9 de setembro. Prazo aí de um período de exatamente uma semana longe dos gramados do CT Moacir Barbosa, um período aí de data FIFA, então Leandrinho liberado para realizar os treinos junto à Seleção Brasileira Sub-20. Há pouco também falamos sobre o caso do Robert Renan, né? Vocês lembram? Jogador que foi apresentado ontem, infelizmente não estará à disposição do técnico Fernando Diniz. E, cara, ontem aconteceu algo muito curioso, até que mostra como, de fato, esse jogador está empolgado em vestir a camisa do nosso Vascão. Ontem o Robert Renan ele foi apresentado oficialmente como o mais novo reforço do Vasco na Barra da Tijuca, num hotel que fica ali. O Vasco ele tem a sua sede em um dos andares desse hotel que fica localizado na zona norte do Rio de Janeiro. E o Robert Renan está tão empolgado com o projeto do Vasco que simplesmente acabou a entrevista coletiva e ele saiu do hotel com a camisa do Vasco. O zagueiro não quis nem saber. Eu nunca vi isso, cara. Um jogador indo para a entrevista coletiva e saindo da entrevista coletiva com a camisa que ele ganhou na própria coletiva. Isso mostra mais do que nunca como o zagueiro está de fato empolgado em vestir a camisa do nosso Vasco da Gama. Ele de fato quer muito, né? Desde o primeiro momento, eu, Lucas, trouxe aqui a vocês que o Robert Renan é um torcedor do Vasco da Gama e imagens como essa comprovam mais do que nunca de que, de fato, o zagueiro é vascaíno e está muito animado, entusiasmado em vestir a camisa do nosso Vascão. Além do próprio Robert Renan, quem também está muito animado é o Andrés Gomes. Ontem também, Andrés Gomes participou dessa entrevista coletiva e ele falou sobre um personagem hoje que está sendo fundamental para ele dentro do CT Moacir Barbosa, que é o Pablo Verratti, cara. E tá aparecendo aí nas imagens a vocês, de fato, esse relacionamento entre o colombiano e o argentino. Ele até revela nas suas palavras que o Verratti hoje vem sendo uma espécie de tradutor para ele dentro do CT Moacir Barbosa. Entretanto, na mesma pergunta, além de falar sobre Verratti, ele fala sobre Carlos Cuesta, um assunto aí que ontem ganhou muita força no meio da torcida vascaína, e eu vou trazer detalhes a vocês ainda nesse Acorda Vascão. Mas antes, se liga aí só nas palavras do ponta colombiano Andrés Gomes. De los compañeros con el que me he hablado y todo eso, con Vegetti, que me ha guiado, varias veces me traduce con los compañeros y me parece muy buena persona, muy buen capitán. Y en cuanto a lo de Cuesta, pues le he dicho que obviamente necesitamos sumar minutos, jugar, hacer las cosas bien para poder ir a la selección y jugar el Mundial, que es lo que más soñamos. Bom, amigo, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras do Andrés Gomes falando sobre esse contato com Carlos Cuesta, que ambos estão pensando muito na seleção colombiana. Eu já vou entrar nesse assunto, até porque antes eu quero trazer só duas informações bem rápidas com relação a movimentações também de mercado, entretanto não sobre chegadas, mas sim sobre saídas, em relação a Juan Esforza e a Lloyd Augusto. Primeiro, Lloyd Augusto. O jogador ele foi recentemente procurado pelo Eyüpspor, clube do futebol turco, que estava muito interessado na contratação do ponta. O clube turco chegou até a fazer avanços bem significativos nos bastidores pela contratação do ponta angolano. Entretanto, de acordo com informações que eu tive nesse último domingo, as negociações entre o clube turco e o Lloyd Augusto acabaram não evoluindo. Então, o Lloyd Augusto, a princípio, até o término da janela de transferências, segue normalmente no Vasco. O Vasco tem interesse em negociar o atleta, mas acabou não evoluindo com esse clube turco, mas segue deixando muito claro que o objetivo dessa janela de transferências é negociar Lloyd Augusto. Além do Lloyd Augusto, outro nome, o Juan Esforza. Entretanto, diferente do Lloyd, martelo batido, Juan Esforza está a caminho do Juventude, tá? Volante de 22 anos que foi comprado por um valor próximo a 30 milhões de reais junto ao New Old Boys, está sendo emprestado ao Juventude até o final de 2025. Houve uma proposta da MLS, da Major League Soccer, mas foi considerada muito baixa e por isso foi descartada pelo Vasco da Gama.
O acordo entre Vasco e o Clube de Caxias do Sul prevê um passe, um empréstimo sem opção de compra e muito menos sem passe fixado. Ou seja, no fim do empréstimo, ele obrigatoriamente vai retornar ao Vasco da Gama. Tem um contrato com o Vasco até o final de 2027. No Juventude, a expectativa é que o Juan Esforça seja titular até o final da temporada, tenha sequências de jogos, algo que hoje ele tem, e automaticamente o objetivo do Vasco nesse empréstimo é, além de desenvolver o próprio Juan Esforça, é dar a ele minutagem para que no final deste ano, final da temporada, o Vasco da Gama consiga fazer um negócio com o jogador. É o objetivo do Vasco negociar Juan Esforça. O próprio empresário do próprio atleta recentemente falou: é muito difícil negociar o atleta sem ele entrar em campo. Ou seja, para negociar o Juan Esforça é necessário ele jogar. E por isso o Vasco está emprestando o jogador ao Juventude, para que seja mais tranquilo de no final do ano conseguir uma negociação por esse atleta. Até porque já tem muito volante dentro do elenco. É Jair, é Paulinho, é Cão Barros, é Thiago Mendes, é Hugo Moura, é Tietê. É muito jogador dentro desse grupo que de fato precisa ter uma rodagem maior. Então, informações aí importantes com relação à saída. Barca do Vasco de fato começando, além de Juan Esforça e Lloyd Augusto, tem Alex Teixeira, tem Maurício Lemos, tem Lucas Oliveira. O que não falta é atleta para o Vasco negociar ainda nesta janela. Para saídas, mas também para chegadas. Esses dois nomes aí, ó, Nathan Silva e Carlos Cuesta. Meu amigo, o Vasco está muito próximo de confirmar dois reforços importantíssimos para o setor do ofensivo. Sonho da torcida vascaína de ter um sistema defensivo forte está perto de ser realizado. O Vasco que chegou junto ao Galatasaray ali no meio, do mês de agosto deste mês, dos dias 14 e 17, há um acordo pela compra de Carlos Cuesta com valores que giravam em torno de 5 milhões de euros, mas as negociações acabaram não conseguindo ser concluídas porque o Spartak Moscou da Rússia chegou a um acordo antes do Vasco da Gama pelo atleta. Porém, amigo, de sábado para cá tudo mudou, reviravolta. Carlos Cuesta já estava em Moscou esperando para realizar exames médicos e as coisas acabaram não andando. Houve uma divergência contratual entre o clube turco e o clube russo. Com isso, Carlos Cuesta não foi para o Spartak Moscou, não assinou o contrato, está nesse limbo e o Vasco da Gama recebeu uma ligação do seu empresário falando: ó, Carlos Cuesta está aqui de bobeira, vamos retomar o negócio? O Vasco, é claro, de antemão resolveu reabrir as negociações. E hoje, internamente, amigo, diante de tudo que aconteceu nas últimas horas de terça-feira, no caso ontem, Carlos Cuesta, dentro do Vasco da Gama, já é tratado como certo pelo clube. Aguarda aí apenas o Vasco a sua chegada ao Rio de Janeiro para a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. E mesmo fechando com Carlos Cuesta, o Vasco não quer parar, porque paralelamente às negociações que há com Carlos Cuesta, o Vasco também negocia com Pumas do México pela compra dos direitos econômicos do zagueiro Nathan Silva. Até ontem, no Boa Noite Gigante, eu trouxe uma informação a vocês falando que o martelo estava batido, que Nathan Silva não viria mais, que o Pumas recusou a proposta do Vasco por 5 milhões de dólares. E de fato recusou. O Pumas bateu o martelo e recusou a proposta. Mas o Vasco ainda ontem, ele mandou uma mensagem ao Puma, entrou em contato com o mexicano e falou: ó, eu tô mandando uma outra proposta aí para vocês e espero que vocês aceitem. A última oferta foi no valor de 5 milhões de dólares e a expectativa é que o Vasco, nesta nova proposta, chegue ao valor que o Pumas quer. 6 milhões de dólares pela venda dos direitos econômicos do Nathan Silva. Então, inclusive, lá na imprensa mexicana, se você hoje tiver aí de bobeira, abre qualquer jornal mexicano, bota Nathan Silva, Pumas, Vasco. Amigo, na imprensa mexicana é mais do que certo que Nathan Silva será um reforço do Vasco. Assim como na imprensa turca é mais do que certo que Carlos Cuesta será um reforço do Vasco. É o Vasco trocando, cara. O Vasco troca literalmente os seus dois zagueiros por um valor semelhante. O Luiz Gustavo é vendido ao Bahia por 5 milhões e meio de dólares e o João Vitor é vendido para o CSKA Moscou por 5 milhões de euros. O Vasco ele vai comprar o Carlos Cuesta junto ao Galatasaray por 5 milhões de euros, valor que o Vasco recebeu do João Vitor, e o Vasco vai comprar o Nathan Silva do México por 6 milhões de dólares. 500 mil dólares apenas a mais que recebeu, pelo Luiz Gustavo. Então o Vasco troca João Vitor e Luiz Gustavo por Nathan Silva e Carlos Cuesta. Eu prefiro, tá? Eu prefiro, cara. Eu acho que o Vasco ele tá evoluindo no seu sistema defensivo, fortalecendo, dando experiência, maturidade, trazendo jogadores melhores, mais prontos para essa zaga do nosso Vascão. Gostou das notícias? Deixa claro a sua opinião aí
nos comentários. Eu, Lucas, amigo vascaíno, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa quarta, e já eu tô de volta aí com o nosso Fala Gigante para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Então, vamos que vamos, curta, compartilhe, ajudem aí o crescimento do nosso canal e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!